Boa noite, meus irmãos. Recebam o nosso abraço de boas-vindas para mais essa noite de palestra da nossa Sociedade Espírita Renovação. Como de hábito, nós vamos dar início à atividade pela prece. Querido Mestre Jesus, nesse instante em que buscamos unir os nossos pensamentos, queremos te agradecer a oportunidade de que estarmos agasalhados sob o manto de amor da nossa Sociedade Espírita Renovação e de todos aqueles companheiros do plano espiritual que nos dão assistência e que mantêm as nossas atividades de divulgação doutrinária. Que a presença bondosa do Mestre Jesus se faça uma vez mais, beneficiando a cada um de nós para melhor unirmos os ensinamentos da noite, inspirando a nossa externa para a sua melhor expressão do seu preparo, do seu estudo, do seu conhecimento. E que todos possamos nos beneficiar, levando conosco um pouco dessa paz, dessa assistência, mas também do conhecimento que aqui virá. Rogamos aos amigos espirituais as suas bênçãos sobre a nossa casa, sua diretoria, seus trabalhadores, seus frequentadores. E também rogamos o atendimento para todos aqueles companheiros que se encontram em dificuldade e de quem nos lembramos nesse momento, Senhor. Que a luz divina do Mestre Jesus alcance a todos nós e que seu amor permaneça entre nós nesse instante e por todo sempre. Que assim seja. A palestra da noite está a cargo da nossa Estela Martins, Estela Mário Martins, uma das fundadoras da casa, uma trabalhadora há mais de 30 anos nas diversas atividades da SER, mas principalmente no campo da divulgação doutrinária e na área de tecnológica e de divulgação de Departamento de Comunicação da SER. Estela dedica esse trabalho todo em favor da SER e também encontra tempo, além das suas atividades particulares, para trazer-nos a mensagem como a desta noite, a benefício de todos nós. Estela Mário Martins. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos dê da sua paz, que envolva todos os nossos corações na sua luz e que nos possibilite, nestes momentos em que aqui estamos, juntos, termos essa grande alegria de falarmos sobre a doutrina espírita. O meu diretor de arte, ele está sem plaquete, não sei se você quer que eu vá para a direita ou para a esquerda, tá? Porque a gente paga um cachê muito alto para ele, mas tá bom assim? Só está o rostinho para mim. Ah, só tá o rostinho? Não. Ah, mas isso é um problema. Você consegue inclinar o fundo? Olha, eu estou lutando A tela com do esse... computador. A tela? Tá. A tela. Daí? Isso. Viu como eles são exigentes? Isso porque a gente paga em bônus hora, né? Imagina se fosse em perto dólar. Eu gostaria de começar só fazendo um preâmbulo, porque o tema da palestra parece estranho, né? Mas nós estávamos fazendo um estudo no nosso grupo de terça-feira e estávamos ali falando sobre as epístolas de Paulo, e eu gosto muito de um trecho, né, da carta aos Efésios,
em que ele faz várias analogias nessa parte da carta aos Efésios. E, coincidentemente, eu estava lá fazendo os meus estudos, fazendo minha leitura, e eu ouvindo lá uma música na internet, e aquelas coincidências que não são coincidências, entrou lá na lista de reprodução uma música que eu ouvia já fazia tempo, desde que eu era mais jovem. Acho que alguém que está na minha faixa de idade vai lembrar de um conjunto que era muito conhecido, o Dire Straits, um guitarrista famosíssimo, o Mark Knopfler. E dentre as músicas que estavam tocando lá na lista de reprodução, tinha uma que eu sempre gostei muito, que era exatamente com o mesmo título da palestra, Brothers in Arms, ou seja, irmãos de armas ou companheiros de batalha, dependendo de como você traduz. E a nossa amiga Ana, que faz a escala de palestra, perguntou se eu não poderia fazer a palestra nessa data. E eu disse assim, pode marcar que eu vou fazer essa palestra. Como ninguém me perguntou o que era, eu falei, eu vou contar, porque eu achei tão interessante essa coincidência, porque quando a gente conhece a doutrina espírita vai nos abrindo um olhar para a vida, para o mundo, e nós conseguimos enxergar nos fatos que nós vivemos muitas lições para a nossa vida. Então, essa música, ela falava muito de um período difícil da história, né, que foi a Guerra do Vietnã, que atingiu muitos, né, dos jovens da época, e que parecia para eles o final do mundo, né? E é uma música muito dolorida, e que no finalzinho ele fala, né, que todo mundo tem que morrer, mas que é uma tolice nós lutarmos com os nossos irmãos de armas. E com essa ideia é que eu venho começando a nossa conversa falando de uma frase que está lá no túmulo do Kardec, que diz a nós muito do que é a doutrina espírita. E a frase, traduzida em português, nascer, viver, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Então, a história das pessoas, elas não ficam circunscritas ao momento que a gente nasce, ao instante que a gente vive e depois no momento em que a gente morre. A doutrina espírita nos abre o olhar de que nós somos, né, pessoas que já viveram neste mundo, respirando os mais variados hemisférios do planeta, já falamos as mais variadas línguas, já fomos das mais variadas, né, etnias do nosso globo, já fomos desta ou daquela nacionalidade. E a história que muitos de nós não gostam, né, o que acha que a história tem que ficar lá presa no museu, está muitas vezes renegando os passos que nós mesmos demos na história, né, de cada um de nós. Então, a nossa conversa, acho que dá para ver mais ou menos, vai girar em torno do tal do Império Romano. Apesar da história, né, da cultura romana, da civilização romana ter mais de ter começado, no século VIII a.C., o período da história que nos interessa falar aqui é exatamente a do Império Romano, que veio depois, né, da República, quando se colocou um imperador para dominar, né, aquela civilização, e que nós vamos ter daí toda aquela sanha de conquista que nós estudamos, tanto que o Império Romano foi o império maior, o que durou mais tempo da história, né, do Ocidente, e que teve aí uma duração de 5 séculos. E ele dominou 20% da área da população mundial da época,
dominou uma área de 6,5 milhões de quilômetros quadrados, num tempo em que não tinha estradas, no tempo em que não havia nenhum tipo de comunicação, em que a escrita ainda era rudimentar. Então imaginemos o poderio dessa nação, a quantidade de soldados, de armas, de táticas de guerra, para que eles pudessem dominar toda essa extensão de terra e mantê-la durante esses 5 séculos. E nós vamos falar de uma parte bem perto lá do finalzinho do Império. Meados do mês de agosto do ano de 410. Nós vemos Roma, que já não era a capital, né, do Império, mas era uma cidade que tinha toda aquela história. Tá? Ela era considerada o centro do mundo ainda, apesar de não estar lá o governo nem o imperador. Mas ela tinha toda aquela sua história, toda seu carisma, né? De uma Nova York de hoje, de uma Londres de hoje, de uma Paris de hoje. Então ela era um lugar que não se considerava como podendo ser tocado pelas mãos dos bárbaros e dos outros poderios bélicos de então. Mas nós estávamos vendo a derrocada do Império Romano e às portas de Roma existia um grande guerreiro chamado Alarico, que era godo, que vinha lá das terras do que hoje nós conhecemos como Alemanha, e ele, por uma série de questões com o governo, ele vinha cobrar uma dívida com o Império, porque ele não era um bárbaro qualquer. Ele havia sido, né, usado, ele, o seu poderio do seu exército, para combater junto com os romanos aqueles que eram insurgentes contra o Império. E havia sido prometido a ele muitas coisas que não foram cumpridas. E ele, tomado por uma sanha de vingança, ele diz, nós vamos, né, tomar a cidade de Roma, vamos destruí-la, porque o desejo que ele tinha era de ser eleito, né, de ser levado a comandar todos os exércitos romanos. E o imperador não colocaria o comando geral do exército romano nas mãos de um bárbaro. E lá estava Alarico, às portas de Roma, e a população completamente abandonada, porque o imperador havia atravessado o mar e estava lá na África com a sua corte, deixando a cidade, né, à mercê da sanha deste conquistador. E todos estavam muito preocupados com o que aconteceria, porque a guerra, se a guerra nos nossos dias de hoje é uma guerra que a gente vê as pessoas perderem o seu sentido de humanidade, imaginemos isso na época em que os fatos estavam ocorrendo. Só que em Roma estava também ali um outro personagem muito importante da nossa conversa inicial. Agostinho, que era bispo da cidade de Hipona. As comunidades cristãs já estavam espalhadas por algumas cidades, e mesmo em Roma havia um núcleo muito grande de cristãos, apesar de todas as dificuldades ainda com as outras religiões que ainda perduravam na cidade de Roma. E ele, muito preocupado com o destino da cidade, das pessoas, dos velhos, das crianças, das mulheres, porque a destruição seria catastrófica, depois das suas orações, ele resolve ir visitar Alarico, o grande general. Ele pensou consigo mesmo, em poucos dias, com certeza eu serei morto. E eu não posso ficar aqui sem fazer nada. Quem sabe
eu não consigo despertar algum sentimento de fraternidade ou de compaixão no coração desse homem que ele possa, quem sabe, poupar algumas vidas. E assim pensando, ele vai e atravessa o campo. E isso foi uma façanha, porque imaginemos a quantidade de soldados. Diz a história que eram quase 40 mil soldados entre as duas, né, entre aqueles que ainda restavam em Roma e as hordas de Alarico. Então imaginemos a quantidade de pessoas que estavam ali e principalmente para proteger o seu grande comandante. Mas com aquelas coisas que só os espíritos podem oferecer, ele foi atravessando, ganhando terreno, e quando ele se vê, ele está próximo da tenda do general Alarico. Ele é descoberto pelos seus guardas mais próximos e começa aquela confusão. Ele é agarrado, é levado até aos pés de Alarico e eles começam a maltratá-lo, a falar coisas para ele, ameaçar matá-lo, e eles querem saber o que ele está fazendo ali. E o próprio general se apresenta e pergunta: mas quem é você e o que você está fazendo aqui? Daí ele coloca que ele era um sacerdote cristão, e que ele estava ali para conversar com Alarico. Então os soldados se retraem um pouco porque eles tinham receio de matar um homem santo com medo da vingança de Deus. E ele consegue, nesses momentos, colocar, né, as suas dificuldades, dizer, né, da necessidade daquele coração se comoer pelos seus amigos, pelas pessoas, pelos romanos, porque ele sabia que Alarico, apesar do que a gente imagina, ele também era cristão. Ele vinha da ordem dos arianos e ele conhecia Jesus. E ele era um homem muito inteligente, era um homem muito versado. E ele olha: mas você é o seu animal inútil. Você vem em nome de Deus falar: eu não sou o seu Deus, porque eu tenho a sua vida nas minhas mãos, eu posso matá-lo aqui agora. Por que eu vou tratar bem os romanos? Porque eles só me causaram dissabores. E eles tentam, naquela conversa de poucos minutos, e Alarico é inamovível no seu plano de destruir completamente a cidade de Roma. Eles não dão mais oportunidade para que Agostinho rebata a conversa, ele é expulso e retorna para a cidade, triste, pensando no que vai acontecer. Até que na noite do dia 24 de agosto, 1613 anos atrás, agora nas próximas semanas, realmente as tropas de Alarico invadem Roma, e marcado como sendo o grande saque de Roma na história, mas para o espanto dos historiadores, o saque não foi aquilo que eles imaginavam que poderia ser. Houveram mortes, houveram estupros, houveram pilhagens, incêndios, destruição, mas nenhum templo cristão foi atacado. Tanto que muitos pagãos da cidade foram se refugiar nas igrejas cristãs. Talvez tenha começado ali aquela ideia de que as pessoas podiam se refugiar nas igrejas nos momentos de crise ou de invasão. O tempo passou, aquilo ficou na história, e nós voltamos lá para o nosso pensamento do início, pensando que a gente não deve ir despreparado para a luta. Nenhum bom soldado, né, esquece as suas armas, o seu equipamento. Ninguém vai para a batalha, né, sem estar preparado para ela. E é mais ou menos isso que o trecho da Carta dos Efésios fala para nós. A cidade de Éfeso era a principal cidade romana na província da Ásia Menor, numa região que hoje pertence ao território da Turquia.
e servia de ligação entre as partes ocidental e oriental do Império Romano. Era amplamente conhecida por sua estrutura monumental, por seu porto movimentado e sua economia próspera alimentada pela indústria e pelo comércio. Essa cidade desempenhou um papel histórico no movimento do cristianismo entre a Palestina e Roma, e essa carta aos Efésios foi escrita provavelmente entre 61 e 63 da nossa era, quando Paulo estava preso em Roma, provavelmente. Então, as cartas do cárcere, como ficaram conhecidas. E elas dizem mais ou menos isso que nós vamos trazer para vocês. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então vamos pensar algumas coisas que ele fala ali, né? Cingir os lombos, couraça da justiça, calçados os pés, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a armadura de Deus. Então, como é que pode o cristão ir armado para a batalha? Ele vai carregar na cinta uma arma que mata? Vai estar armado com uma espada? Vai ter lá uma lança? Vai se preparar com as armas que matam? Como é que será que é esse equipamento todo? E tomando aqui a figura de um soldado romano, porque a gente pode imaginar, né, como isso foi importante na história, né? Esses equipamentos de batalha, eles duraram um período muito grande da nossa história. Só com a descoberta, né, ou não bem a descoberta, mas a usurpação da pólvora lá dos chineses, trazido para a Europa, daí a invenção das armas de fogo, é que a história das armas mudaram um pouco. Mas essa história está muito perto desses equipamentos que nós vamos falar. Então, primeiro de tudo, ele fala de cingir os lombos. O que será que isso quer dizer, né? Então, imaginemos a indumentária dos homens da época. Eles usavam aquelas túnicas compridas. O soldado ali está de minissaia, né? Na altura dos joelhos. Por quê? Para que eles pudessem trabalhar e mesmo lutar, eles prendiam a túnica no meio das pernas e amarravam na cintura para poder ter mobilidade. Mais ou menos com a moda moderna daquelas calças envelopes que estão aí tão na moda para homens e mulheres, né? Coisa bem moderna, tem mais ou menos uns 5.000 anos. Mas é uma metáfora, porque nós também colocamos, né, o cinto de utilidades na nossa cintura, porque fica perto das mãos, não atrapalha os movimentos e tem um grande espaço para a gente colocar, né, o cinto de utilidade do Batman bem na cintura. Então, essa ideia de cingir os lombos é uma metáfora que quer dizer que a pessoa está preparada para uma tarefa difícil, para algo que exija dela mobilidade e ação, sem deixar de preparar, né, essa região que é tão importante para o equilíbrio do nosso corpo, que são os nossos quadris. Depois ele fala da couraça da justiça. Né? As couraças também estão aí na história da humanidade desde um tempo muito longo, porque de todos os animais sobre a Terra nós não temos garras, nós não temos carapaça, nós não temos pelo, então se a gente fosse olhar morfologicamente, o ser humano era para não dar certo, porque no selvagem a gente não tinha armas, então nós tínhamos que inventar com
tecido, couro, madeira, tudo foi usado no fabrico dessa defesa pessoal. Então, imaginemos uma couraça de justiça, ou seja, eu estou lutando por algo que é justo. Não há, né, uma outra proteção do nosso coração que não seja a justiça que nos move. Depois fala lá, calçar os pés com o Evangelho, na preparação do Evangelho da Paz. Então vamos lá. Então os primeiros calçamentos que o homem inventou tem mais de 8.000 anos. Eram sandálias feitas de palha, de couro, de fibra vegetal. Isso foi muito difícil, né? A gente lutar, ou andar, ou se locomover sem proteção para os nossos pés. E a gente, hoje em dia mesmo, a gente só lembra dos pés quando eles doem, né? Mas eles nos dão essa posição ereta, que nos difere também dos outros animais, e são eles que nos carregam. Então, preparar esse caminho para o Evangelho da Paz, nós precisaríamos calçar os nossos pés com a delicadeza de saber em que terreno nós estamos andando. Se o terreno é perigoso, nós precisamos ter uma proteção maior aonde nós, né, vamos caminhar, para a gente não se ferir na nossa caminhada. O escudo, a mesma coisa. E o escudo da fé. Dizem os espíritos que somente a fé representa um escudo bastante forte para conservar o coração imune às trevas. Quando a gente não confia, como é difícil a gente encontrar, né, uma proteção para as nossas ações, para as nossas decisões e as situações em que a gente se coloca. Capacete da salvação. Veja que interessante. A nossa cabeça, o nosso pensamento, nós não paramos de pensar. O pensamento é o principal atributo do espírito. E se nós não temos uma proteção dos nossos pensamentos, uma cobertura mental, né, de ideias sólidas, atitudes cristãs, nós estaremos à mercê da ação dos dados, da inveja, do pessimismo, da tristeza, da angústia. Ideias que são absurdas, muitas vezes penetram a nossa mente se nós não temos essa proteção, que é cheia de esperança. Esperança de que nós encontraremos, nas nossas atitudes, guiadas por Jesus, uma forma de nós nos movimentarmos realmente na vida. E por último, a questão da espada do Espírito. Olha que interessante. As espadas são chamadas da alma da guerra. Então, o nosso combatente aqui, ele está empunhando uma espada, mas a espada era a última ferramenta que ele se usava. Então, a gente tem isso muito dos filmes de Hollywood, né? Aqueles filmes em que há uma coreografia maravilhosa, em que há um espaço, né? Em que cada um dos opositores espera o seu momento certo para entrar na batalha, né? Para que dê aquela emoção visual que a gente vê. Mas as disputas eram muito rápidas, porque o combate era brutal. E os soldados, principalmente os romanos, eles tinham sempre uma lança muito longa para poder, né, espetar o seu inimigo. Nós vemos isso na ilustração do fundo, mantendo uma certa distância. Então a espada é de uma luta corpo a corpo, quando aquelas outras ferramentas de defesa e de ataque já não estavam mais em ação. Quando a vida está em jogo. Então essa espada do Espírito não é aquela espada que mata, muito pelo contrário, é aquela espada do Espírito que vivifica. É aquele momento em que você vai usar não a espada da língua, não a espada das suas ações violentas, mas a espada que coloca, né, como um símbolo,
como Emmanuel diz tão belamente no Vinha de Luz, que é como a forma da cruz, a espada ensarrilhada, né, voltada para o solo, é essa ideia de que não há luta no coração daquele que segue realmente a Jesus. Isso tudo faz parte desse armamento, dessa armadura que Deus fornece a cada um de nós para os nossos enfrentamentos e para as nossas dificuldades. E eu encontrei uma frase desses dias na internet que eu achei muito interessante, que ela diz assim, que o trigo triturado é alimento, mas o joio esmagado é veneno. Quem olha uma fotografia do trigo e do joio, confunde os dois se não é especialista, porque eles são muito parecidos. Tanto que está lá, né, na parábola do joio e do trigo, porque o agricultor, se ele não tiver esse cuidado de arrancar o joio do meio do trigo, ele pode comprometer toda a sua safra. Então, no momento da luta, da batalha das nossas vidas, nós vamos ver do que o nosso coração é feito. Se só houver dentro de nós, né, esses sentimentos negativos, na hora que a vida nos aperta, que a mó da vida nos tritura, nós vamos oferecer o quê? O saboroso trigo ou o fel do joio? E o que é interessante na história, e que o Espiritismo nos fornece, é dizer o que acontece depois. A gente lê uma história interessante da vida de uma pessoa e a gente fecha aquela vida no livro e ali acabou. Parece tão simples as decisões tomadas, né? Parece tão simples aqueles momentos da história, as descobertas científicas, mas a gente esquece que aquelas pessoas respiravam, amavam, sentiam dor, tristeza, preguiça, tanto quanto cada um de nós. E eles ficam lá esquecidos nas prateleiras e a alma da vida se perde. Mas a doutrina espírita nos fornece a oportunidade de saber o que aconteceu depois. E o que será que aconteceu depois com Agostinho e Alarico? E é interessante porque esse grande general, depois que ele entrou em Roma e saqueou, ele continuou descendo para o sul e no final daquele mesmo ano ele morreu. Ele não se passaram muitos meses, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, ele já estava morto. Então toda aquela sua empáfia, sua grandeza, desapareceu em poucos meses. Ele que se dizia Deus, que podia tirar, né, a vida do Agostinho ali, se ele bem quisesse, desapareceu em pouco tempo. E ele era um homem de 40 anos, muito jovem, né? Perto do que nós temos hoje de expectativa de vida, ele era uma criança. E Agostinho tinha 56 nessa época, ou seja, tinha idade para ser pai. Mas vamos ver o que a história nos diz. Agostinho foi um dos mais importantes teólogos e filósofos dos primeiros séculos do cristianismo e que ele foi muito influente, o seu pensamento influenciou muito as correntes de pensamento. Ele é retratado pelos pintores medievais, porque ninguém sabe como que se parecia, né? Com um homem que tinha sempre um livro e na mão o coração ardente, dizendo da sua grande sabedoria e amor, que é isso que nós encontramos lá, né, nessa passagem. E é interessante que não existe nenhum relato da história desse encontro do Alarico com o Agostinho, porque ele era uma pessoa muito humilde, ele não contou a ninguém o que ele foi fazer lá. A gente ficou sabendo do que aconteceu somente pela mediunidade daqueles que contaram a história e apresentaram ela para um outro personagem ali que nós já vamos falar, né? Ele escreve as suas memórias num compêndio que depois ficou conhecido como a Cidade de Deus. E nós temos lá uma referência pequenininha,
no primeiro livro, são 22 livros, no capítulo 7, que ele diz assim, ó, o que houve de crueldade na destruição de Roma aconteceu de acordo com os costumes bélicos. O que houve de clemência procedeu do poder do nome de Cristo. Ou seja, ele nem acusou Alarico, de quem ele sentia uma grande gratidão, porque ele poderia ter sido muito cruel e não o foi. E passou toda a bênção do que aconteceu para as mãos de Jesus. Ele morreu 20 anos depois, num outro cerco, também no final de agosto, né? Durante o cerco, agora sim, dos vândalos, que foi uma outra parte da história negra, tanto que hoje a gente fala vandalismo, exatamente herdado do nome desse povo, que vinha exatamente com a sangue de destruir. E é interessante, ficou registrado, que eles destruíram a cidade de Epona. Mas a biblioteca e a catedral onde Agostinho pregava foram as únicas coisas que ficaram. Depois, nós vamos encontrar Agostinho na codificação espírita, porque ele foi convidado pelo Espírito de Verdade para fazer parte da obra. E nós encontramos ele no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns e no Céu e no Inferno. E são lindíssimas as passagens de Agostinho, que ficam para nós com lições, né, perenes e eternas. Mas o que será que aconteceu com Alarico? Será que ele teve uma passagem, né, relâmpago e se transformou rapidamente? O que será que aconteceu com ele? Nós falamos que aquele evento aconteceu há 1613 anos atrás. Pois bem. Alarico foi para o mundo espiritual e lá ele sofreu muito. E ele roubou uma oportunidade de retornar para resolver os seus problemas. E a encarnação, né, subsequente foi com o mesmo nome da sua outra passagem pela Terra, só que agora como Alarico II, oitavo rei dos visigodos, que foi neto de Teodorico I, que era genro do Alarico I. Ou seja, ele nasceu na mesma família. Né? Tudo aquilo que ele trazia dentro dele, as guerras territoriais, a sanha de vencer, de ser colocado nos primeiros lugares, continuou sendo o molde da sua vida. Apesar de todas as suas promessas de refazer aquilo que ele tinha destruído na sua vida anterior, ele não conseguiu. Né? E ele continuava governando pelo poder e pela força do terror. A outra informação que nós temos da vida subsequente de Alarico é como esse personagem muito conhecido das nossas aulas de história, que é o cardeal Richelieu. Um dos mais notáveis estadistas franceses do regime monárquico, que foi odiado por todo mundo, desde o mais pobre ao mais rico, desde o mais ignorante ao mais letrado. Ele foi, né, o nome dele fazia as pessoas tremerem de horror. E ele fez jus a esse horror. Né? Ele foi, por 18 anos, um dos homens mais poderosos da França, como também árbitro da política europeia. E ele dizia assim: o homem é imortal, sua salvação está no outro mundo, ou no estado não. A sua salvação é agora ou nunca. Então ele conhecia Jesus, tanto quanto Alarico conheceu nas suas encarnações precedentes, mas mesmo assim, Jesus não estava no seu coração. Então ele esmagou os seus inimigos, né? E os espetáculos de decapitação dos seus oponentes eram um fato corriqueiro na história da cidade. Ele dizia assim, que para mim só existem dois deuses, Deus e a vingança. Então, atendendo às exigências da rainha, ele deu
né, continuidade àquilo que ficou conhecido como a Guerra dos 30 Anos, que é o último período da Guerra Franco-Austríaca, produzindo 10 mil vítimas por dia. Então, a gente vê que tudo aquilo que ele aprendeu sobre fraternidade, sobre amor, tudo aquilo ficou destruído exatamente nessa única frase dele, em que ele colocava a presença de Deus com o mesmo poder, né, do poder material. Né? Quando a gente sabe que não se pode servir a dois senhores. A gente pode entender que aquilo não poderia dar um outro resultado a não ser que ele tivesse, como foi colocado pelos Espíritos, uma vida subsequente de muito sofrimento e dor. Porque ele foi leproso durante 2 vezes. E hoje, quando a gente fala da hanseníase, a gente fala de um tratamento que é feito ambulatorialmente, que os hospitais de tratamento da hanseníase perderam a sua capa de leprosário. Mas há muito pouco tempo atrás, quando era detectado pela saúde pública que a pessoa estava com hanseníase, ele era segregado da sociedade, ele não tinha direito de levar nem suas roupas. Muitas vezes, os seus pertences pessoais eram queimados. E eles eram levados diretamente para um hospital de tratamento e viviam o estigma da doença. Porque não se entendia bem como que funcionava todo o processo. E apesar de ser uma doença muito dolorosa, a sua taxa de contágio é muito baixa. Então nós vamos encontrar o nosso amigo Jesus Gonçalves como sendo a encarnação daquele alarico lá do século V, e aqui ele está no século XX com essa personalidade aqui, que foi um poeta, um músico, um espírita divulgador da doutrina espírita durante a sua fase mais difícil, né, da doença da hanseníase. Essas informações estão no livro Sublime Expiação, do Divaldo Franco, e foi o próprio espírito de Victor Hugo que contou para nós sobre essa sua encarnação. Então, diz no livro que um turbilhão de remorsos atordoavam-lhe a memória, emaranhada nos espinheiros do pretérito, e lhe rogava alívio às feridas dolorosas incrustadas no seu coração. A solução, sabia ele, estava na retomada de um novo corpo, porquanto somente o palmilhar de outras existências terrestres lhe permitiria reencetar o aprendizado das leis divinas. Então, haviam passado 1.500 anos desde daquela primeira notícia que nós temos. E nesse tempo, entre idas e vindas no plano espiritual, muitas coisas ele foi aprendendo. Mas ele só poderia experimentar na vida física a sua reabilitação. Por isso ele roga uma nova reencarnação. E depois de um tempo longo no mundo espiritual, os espíritos vêm e dizem para ele que o seu processo de retorno ao plano físico estava sendo preparado. E que quem era o seu anjo da guarda, o seu espírito guardião, era o próprio Agostinho, que carregava no coração, aquele tempo todo, uma gratidão muito grande por aquele espírito, e que havia, nos momentos de mais dificuldade, umbriado as dores daquele espírito calceta. Então os espíritos dizem assim: as milhares de vítimas que fizeste no teu desvario guerreiro, as mutilações dolorosas que perpetraste contra os teus inimigos, a sangue justificada das conquistas efêmeras, as infrações ao direito alheio, as traições, as arbitrariedades, os assassínios em nome de ideais espúrios, tudo isto deverá ser reparado por entre torrentes de lágrimas no cárcere da lepra redentora. E interessante que Jesus Gonçalves foi um músico, foi um poeta,
envolvido com as artes cênicas, com as produções teatrais, porque Deus lhe deu as artes para que ele retribuísse para as populações em forma de alegria todo o horror que ele incutiu no coração das pessoas. E ele teria uma vida, né, de alegria, de beleza, de juventude muito breve, porque aos 27 anos ele se descobre, né, com a lepra, a hanseníase. Ele era casado, né, com uma senhora que já era nas segundas núpcias, que trazia 2 filhas, e ele teve com ela 4 outros filhos. Então eles eram uma família de 6 crianças. Essa mulher, a primeira esposa, Teodomira, morre e deixa ele viúvo muito cedo com essas crianças. E logo depois ele se descobre adoecido. E é interessante que uma vizinha se aproxima, né, daquela situação em que ele está com aquele sofrimento todo e se oferece para cuidar das crianças. Então ele casa em segundas núpcias com Anita, e quando ele é internado no hospital, ela vai com ele e com alguma das crianças, que era um fato que não acontecia na época, porque uma pessoa que entrasse como interno no hospital dos ancenianos não poderia sair de lá. E ela mesmo sã, ela vai para o hospital e vive com ele lá durante 13 anos, até que ela tem um câncer de ovário e morre também. Daí ele casa com a terceira esposa, né, que era uma interna do hospital, Isabel, que na verdade era um casamento mais entre almas irmãs, porque os dois já estavam muito debilitados por causa da doença, mas eles se amparavam ali, e por questões financeiras e para ajudá-la, ele casou pela terceira vez. É interessante que, se a gente procura na história do cardeal Richelieu, ele teve 3 amantes notáveis. Como diz o nosso amigo Pacheco, pode ser uma fofoca espírita, mas quem sabe, né? Quem sabe? Né? A fruta não cai longe do pé. Então Deus sabe muito bem o que coloca no nosso caminho. Então nós retornamos para aquela frase do nosso começo: nascer, viver, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Então, para que nós temos tanto ódio pelos nossos inimigos? Para que nós temos tanta discussão com as pessoas que nos ferem? Para que nós cultivarmos tanto azedume com as situações da vida? Porque cada um de nós vai viver. Nós viveremos. E quando a gente faz alguma coisa para alguém que não seja bom, nós estamos fazendo contra nós mesmos. Quando a gente está revestido com todas essas armas verdadeiras, com essa armadura, né, com o nosso capacete, o nosso escudo, né, o nosso coração protegido por essa couraça, as dores nos fazem chorar, nós sentimos a dor, mas o ódio não se aninha no nosso coração. Então, já no finzinho, eu vou ler para vocês um trechinho aqui de uma mensagem do Emmanuel que eu acho lindíssimo, que diz assim: quem abraça os princípios cristãos se converte em soldado daquele que nos disse: eu não venho trazer a paz e sim a espada. Nessas palavras, o Senhor se refere claramente às lutas em que nos achamos alistados para o serviço ativo do bem. O campo belicoso, porém, permanece na intimidade de nós mesmos. Então, a paz que nós desejamos não é aquela paz que vem como uma pastilha que você toma, como uma situação que se desaparece magicamente. Nós precisamos lutar. E a espada é nesse sentido, não da luta contra o outro, mas a luta dentro do nosso coração contra nós mesmos. A ação é contra nós, contra as comodidades do eu, contra a cristalização do egoísmo multissecular que nos caracteriza. Então a gente fala assim: eu tenho 60, eu tenho 70. Nós somos uns brotos, né, Joaquim? Diante da diversidade de existências que nós já tivemos. O plano de combate jaz estruturado no Evangelho renovador,
cujas indicações deveremos realmente viver se aspiramos ao triunfo. Nossas armas, por isso, na ofensiva contra os inimigos gratuitos e naturais que a nossa posição acordará, são invariavelmente o amor, a compreensão, a piedade e o auxílio incessantes. Quando a gente quer mudar, as pessoas dizem assim, porque agora você está indo na casa espírita, você virou um santo. Mas eu sei bem o que você fez, eu sei bem o que você pensa. A gente está saindo para ir para a reunião, toca o telefone, alguém vem e a gente se atrasa. Ou a gente se compromete a fazer determinada coisa e naquele momento todos os empecilhos parecem se apresentar diante de nós. Aí é a nossa luta, o joio e o trigo. Reconhecemos que o discípulo da Boa Nova é alguém que se bate contra as deformidades espirituais de si mesmo, trabalhando constantemente pela própria melhoria, de modo a atingir a vitória sobre si mesmo, a única que efetivamente estabelece o domínio da graça. Achamos-nos em luta e em luta áspera, na fortaleza do próprio coração, informados de que não é possível a movimentação da fraternidade sem inimigos, já que procuramos expulsar de nós mesmos os velhos sentimentos delituosos que se nos animam no próprio ser, sob a capa respeitável da dignidade pessoal. Os nossos companheiros se aproximam, e que não querem que a gente se afaste, porque daí seremos uma a menos, quando nós desejamos ser uma a mais. E notificados que o próprio Jesus, por amarmos e servirmos, não conseguiu escapar ao extremo sacrifício, busquemos eleger a humildade perante o orgulho. Olha que dificuldade. Agostinho e Alarico. O silêncio diante do mal. O serviço à frente do ataque e a serenidade ao lado da violência, por normas ideais de trabalho, seguindo ao encontro da vitória íntima, que nos propiciará o passaporte necessário à conquista da vida maior. A gente não espera louros nem vitórias, porque o soldado que cumpre o seu dever não recebe tapinhas nas costas nem medalha. Nós estamos cumprindo a nossa obrigação, somos soldados desta luta contra o mal que nós deixamos entrar dentro de nós mesmos. Então, nós pensamos de novo aqui no nosso finzinho de conversa nessas duas personalidades, Agostinho e Alarico. Naquele primeiro momento, eles eram inimigos. O agressor e aquele que pedia clemência. Mas depois nós vemos que eles, na verdade, eram adversários. E há uma grande diferença entre sermos inimigos e adversários. Adversários estão em campos de pensamento diferentes. Mas o que há de diferença entre essas duas determinações é que não há ódio entre eles. E de adversários, eles se tornaram irmãos. Agostinho nunca abandonou Alarico. E em nome dessa fraternidade, eles se apoiaram. Tanto que no final dessa história toda, nós podemos dizer que eles são irmãos de armas, porque eles servem ao mesmo Senhor. E estão os dois engajados, como todos nós, na mesma luta. Então, diante das nossas dificuldades, da nossa batalha íntima contra os nossos pendores, contra as exigências da nossa profissão, da nossa família, dos nossos pendores, lembremos sempre do amigo Jesus. E que todas as colocações que ele fez não são colocações que ficam perdidas num mundo ideal que não pode ser vivido nesse mundo material. Perdão, amor, justiça, coragem, fé, são as nossas armas. A gente pode perder o corpo na batalha, mas a gente não perde o brilho do nosso espírito. E se nós acreditamos que somos realmente imortais, não há razão para termos medo. E aqui fica para vocês o nosso agradecimento profundo pela grande piedade que vocês tiveram para comigo, desculpe as falhas,
e que Jesus nos abençoe sempre, nos oferecendo a sua paz. Certo, amigo? Obrigado, Estela, pela grande aula do Espiritismo que nos trouxe hoje, né? Estava pensando essa visão superior de toda a história, né? E destaca a grandeza do princípio que está lá no túmulo de Kardec. É muito mais fácil, dessa forma, entender nascer, morrer, renascer, né? Etc. Então, a grandeza da doutrina espírita fica patente nesses exemplos que a história nos traz. O que nos falta é o conhecimento, muitas vezes, e o interesse, de certa forma, de buscarmos a explicação. Tudo tem explicação. Cada um de nós constrói a sua história, evidentemente, já diz a música, né? Mas, às vezes, nós caímos, nos levantamos, e lá à frente, talvez, um dia nós possamos ver o resultado de tudo isso, os erros, as amizades desfeitas, a reconstrução dos carinhos, dos amores, da vida, enfim. O Espiritismo é uma filosofia, uma religião, uma doutrina fantástica, assim. A gente para pouco para pensar nesse sentido. E quando tem uma oportunidade, uma aula magnífica, como a Estela nos trouxe hoje, a gente tem essa consciência maior da grandeza da doutrina espírita. Obrigado, Estela. Em seguida passaremos aos passes, como sempre quero lembrar, pedir que os que vão tomar passe, por favor, aguardem sentados que todos serão chamados. Para encerrar, vamos agradecer ao Mestre Jesus por esses momentos que aqui tivemos, Senhor, para refletir sobre as nossas vidas, para refletir pelo nosso comportamento, sobre os nossos erros, sobre os nossos acertos, mas principalmente para levarmos conosco a certeza absoluta da justiça divina, que não nos relega ao fogo eterno e não nos condena a penas eternas. Ao contrário, mercê de seu imenso amor, propicia a cada um de nós a oportunidade de reconstruir as amizades, os amores, as vidas destruídas em nossos desatinos, reconstruir pelo amor, pela fraternidade, pela caridade que os amigos espirituais nos pregam. Ressaltar, acima de tudo, a grandeza da mensagem cristã, a grandeza da figura do Mestre Jesus, que há 2000 anos nos deu a receita perfeita para a construção dos nossos dias e do nosso futuro. Que Jesus nos acompanhe no retorno dos nossos lares, abençoe nossos familiares e que permaneça entre nós, hoje e sempre. Que assim seja.